Pronto. Eu sempre gosto de falar a data, né? Então, hoje é 2 de setembro, App Geral, segunda aula de conteúdo. Então, é o semestre 2020/1. Então, é a segunda aula de conteúdo e eu quero começar corrigindo o exercício que eu mandei para vocês treinarem e depois eu vou falar um pouquinho do conteúdo que eu mandei para vocês. Eu vou repetir, eu não vou ler, né, os slides todos, não vou fazer o que eu faria presencialmente. Eu vou falar os pontos principais, né, e vocês depois releiam. Se tiver dúvida, aí a gente vai se comunicando pelo fórum, etc. E eu já falei para vocês, eu acho, semana passada, ou retrasado, se vocês começarem a achar que não está suficiente a comunicação pelo fórum, por e-mail, etc., para tirar dúvida, vamos marcar um horário, né, que a gente pode marcar qualquer sessão aqui a qualquer momento, que vocês estejam... Quem tiver dúvida, né, sei lá, não é todo mundo, mas tem meia dúzia de pessoas que querem tirar dúvida. Então a gente marca um horário aqui nesse Big Blue Button aqui, entra numa sessão e fica aqui meia hora, 40 minutos, enfim, o tempo que for, tirando dúvidas de exercício. Tá? Por enquanto, eu mandei só um para treinar, esse que eu vou corrigir agora. Demonstrar, enfim, falar as respostas. E depois eu vou postar o gabarito, né? Postar o gabarito junto do exercício tira o propósito do exercício, logicamente. Mas a gente vai criar um tópico, né, no Aprender só de lista de exercícios, para vocês irem treinando conforme quiserem, enfim, né? Quem quiser treinar mais, vai praticando. Mas quem quiser tirar dúvida fora do horário das sessões síncronas da quarta-feira, se tiver um número suficiente, né? Bom, suficiente, basta ser mais de um, né? A gente marca um horáriozinho e conversa aqui, porque essa que é a facilidade de não ter que marcar um horário, né, na FS, na hora do almoço, vamos combinar, meio-dia e 2, né? Aqui qualquer hora é hora, basta vocês não terem aula e eu não ter reunião nem aula, tá bom? Então vamos começar. Eu espero que vocês tenham conseguido tentar, pelo menos, né, tentar o exercício, né? E última coisa antes de eu compartilhar a tela. Não sei se vocês já viram, eu compartilhei, eu botei num tópico separado um livro-texto de epidemiologia, tá? Que é da OMS, é um livro-texto muito bom, simples, ele não é muito básico, assim, que não seja profundo o suficiente, mas também não é complicado, que não dê para entender com facilidade. Então, todos os conceitos que a gente está vendo vão estar lá. Então, se você precisar de um acesso fácil, né, você pode acessar esse PDF que eu botei hoje no Aprender. E, além disso, falta a Tatiana botar para vocês aquele caminho para vocês acessarem pela BCE os livros que estão lá disponíveis em meio eletrônico, mesmo os livros com copyright, tá? Que são proprietários. E aí vocês vão fazendo. Essa primeira tarefa que eu vou botar amanhã, ou hoje à noite, ela é um pouco mais simples, claro, a gente só viu indicadores, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho do que era o segundo vídeo do Vitor, que é Pessoa, Tempo, Lugar, que é muito simples também, na verdade, é uma aplicação dos indicadores, né, para você separar, né, as características, para você descrever uma situação, né, em variáveis que tem a ver com pessoa, espaço e tempo. Então, eu acho que vai ser relativamente simples, né? Mas vamos lá. Eu vou selecionar aqui, então, o exercício. E aí eu vou falando, então, com a minha super cola aqui do lado, as soluções para hoje, tá? E depois eu vou postar o gabarito, né? Eu quero que vocês tentem fazer antes, logicamente. Então, vocês estão vendo minha tela, né? Se tiver algum problema, agora eu não estou vendo mais o chat, então se tiver alguma coisa importante, alguém, por favor, abre o microfone e fala, eu não estou vendo o chat no momento, né? Porque eu estou com a tela inteira. E eu vou ler os exercícios e falar qual é a solução, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação à solução, à resposta, fala, abre o microfone. Se alguém estiver digitando sem áudio, eu peço que um colega, por favor, me avise que tem alguma coisa no chat e leia qual é a pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Basicamente, isso aqui era prevalência e incidência, que são os dois indicadores mais frequentes que a gente vai usar, né? Que são duas proporções, são proporções que são coeficientes, né, no nosso caso, e coeficientes que indicam risco, no caso da incidência,
e probabilidade no caso da prevalência. Então, incidência, risco, prevalência, probabilidade. Lembra? Incidência é o risco de você virar um caso e prevalência é a probabilidade de você ser um caso naquele momento do tempo, né? Esses são os dois conceitos centrais que esse exercício aqui estava focando para vocês. Então, vamos lá. Então, no primeiro. Então, no meio do ano de 1980, tinha 2.000 casos de TB em tratamento num certo município. A população era de quase 1,2 milhão, né? Exatamente, aí tem um número. E ele quer que você calcule o número de casos de tuberculose em relação à população. Aí quer saber se é prevalência ou incidência. Se você tem o número de eventos, aí tem que lembrar da fórmula da semana passada. Nem da fórmula, porque fórmula parece decoreba. Vamos lembrar do conceito, né? Você tem um número de casos em tratamento, quer dizer, naquele momento, e da data, né, 1º de julho, então é uma data específica. Tem 2.000 casos sendo tratados e você tem a população de 1.176.935. Aí a pergunta é para calcular o número de casos por população, quer dizer, não é um número absoluto, ele não quer o 2.000, ele quer o número por, né, um certo número de habitantes, e ele pergunta se é prevalência ou incidência. A resposta aqui, se é uma coisa pontual, se é uma medida pontual, lembra aquela coisa, é um retrato, não é um filme. Então, se é um retrato pontual, né, do que está acontecendo num determinado momento, é prevalência, né? Então, é o número de casos existentes em 1º de julho daquele ano. Então, é prevalência. Como é que se calcula o número de casos em relação à população? Na semana passada a gente mostrou isso, está no material aí, né? Você divide o número de casos, né, 2.000 no caso, pela população, que pode potencialmente ser um caso. Não é uma proporção? O numerador não tem que estar contido no denominador? Então, você pega, né, você divide o 2.000 por esse 1 milhão, 176, blá, 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 e a conta dá aproximadamente, assim, aí vai dar um número muito pequenininho, certo? 0, tem um monte de zero. Lembra que eu falei que você, para expressar um indicador de morbidade, nesse caso, né, que é a prevalência, é difícil você interpretar uma prevalência de 0,000169, é difícil entender. Então, o que você faz? Você vai multiplicar o resultado da tua conta por uma potência de 10. O que é a potência de 10? Pode ser 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta potência. Ou seja, você vai multiplicar por 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000. Depende. Depende do tamanho desse número. Se o número é muito pequenininho, você tem que multiplicar por 10. Cada multiplicação por 10, você anda uma vírgula, certo? No número. Então, você vai multiplicando por 10 até você chegar num dígito significativo, quer dizer, diferente de zero. Agora, nesse caso aqui, por exemplo, a minha resposta aqui é 169 casos para cada 100.000 habitantes. Então, o que eu fiz? Eu dividi os 2.000 pela população, aí deu um número muito pequenininho. Aí eu falei, bom, eu não quero dizer que é 16,9 casos para 10.000, eu não quero o número quebrado. Eu quero particularmente, isso é uma opção pessoal, tá? Isso não tem uma regra rígida. Alguns coeficientes vão ter regra rígida. Por exemplo, coeficiente de mortalidade infantil, você tem que expressar por 1.000 nascidos vivos. Você não tem opção de falar, eu quero 10.000, 100.000, não. Tem que ser por 1.000 nascidos vivos. Mortalidade materna tem que ser por 100.000 nascidos vivos. Esses são os dois únicos que você não tem opção, porque é uma padronização internacional. Tirando esses casos, você escolhe a potência de 10 que você vai multiplicar para dar um número que seja de fácil entendimento para o leitor. Então, nesse caso, você podia... Então, deu 0 pontos, um monte de zero e tal. Eu falei, bom, eu quero chegar até o 169. Então, quantas casas decimais eu tive que andar para chegar no 169? Eu tive que andar 5 casas decimais. Se eu tenho que andar 5 casas decimais, são 5 zeros. 5 zeros com 1 na frente é 100.000. Então, se eu andei 5 casas decimais, eu vou expressar a minha prevalência por 100.000 habitantes. Certo? Então, o meu resultado foi 169 a cada 100.000 habitantes. Essa é a minha prevalência calculada em 1º de julho daquele ano. Eu quero saber agora se alguém
fez uma conta diferente em relação... primeiro, eu quero saber se alguém, ouvi de alguém, se alguém fez essa multiplicação, ou se vocês deixaram a prevalência como 0,00016, alguma coisa. Professor, eu fiz aqui A1, só que eu fiz por 10 mil habitantes. Aí, Aí dá 16,99. Aí eu exatamente. arredondei para 17, mas pode fazer esse arredondamento ou pode Claro. procurar uma potência que seja o Não, número não, não. inteiro? Tá perfeito. Então, você escolheu expressar por 10 mil habitantes, que é muito comum, né? Expressar por 10 mil. Eu preferi não arredondar o 16 para 17. É uma opção, como eu falei. Aqui você tem a escolha. De novo, que você não tem escolha, que a padronização internacional é mortalidade infantil, tem que expressar por 1.000 nascidos vivos, e mortalidade materna, você tem que expressar por 100 mil nascidos vivos. Ponto. Mas é exatamente isso. Você escolheu multiplicar por 10 mil, deu 16,9, botou para 17. 17 por 10 mil é a mesma coisa que 169 por 100 mil. Né? Isso não faz diferença na prática nenhuma. Então é exatamente isso. Joia? Beleza. Vamos em frente. Número 2. Num serviço de atenção pré-natal de uma indústria, 280 gestantes acompanhadas do primeiro trimestre da gravidez até o parto. Aí, na primeira consulta, todas as grávidas com exame de urina normal. E durante a gravidez, 14 apresentaram infecção urinária. Aí vamos ver que coeficiente é esse e vamos calcular. Aqui, assim, eu vou dizer que é óbvio, mas é porque eu estou acostumado, claro. Qual é a dica que aparece no enunciado do problema que já fala para você que coeficiente que vai ter que aparecer? É o fato que a pessoa que está botando a pergunta, ela dá ênfase ao fato que na primeira consulta, todas as gestantes não tinham problema urinário. E aí teve acompanhamento, né? Elas foram acompanhadas do primeiro trimestre até o parto. Então, esses dois elementos já te dão a dica que você vai trabalhar com incidência. Por quê? Quando você vê as palavras acompanhamento, segmento, follow-up, duas medidas no tempo, uma no tempo zero, uma no tempo não sei das quantas, isso tudo é indicação que, tendo acompanhamento, você está querendo ver uma mudança de status da pessoa, de saudável para ter algum agravo, ter algum problema. Então, é mudança de status, lembra? Então, é aquela coisa de virar um caso, de mudar de status de saudável para doente, e assim por diante. Então, nesse caso, você, com a informação que teve acompanhamento, e, além disso, a pessoa falando, olha, e todo mundo era normal. Por que fala que todo mundo era normal? Para você não ficar preocupado ou preocupada que tem caso prevalente, caso existente, ao início do acompanhamento. Porque se você testa as 280 gestantes no começo, no primeiro trimestre, e você vai querer ver incidência de infecção urinária. O que é incidência de infecção urinária? É a pessoa que não tem caso de infecção urinária virar um caso de infecção urinária. Ela desenvolver infecção urinária. Aqui não é uma fotografia, certo? Não é assim, no momento tal, quantas grávidas tinham infecção urinária? Não é isso, a pergunta não é essa. É quantas desenvolveram esse agravo ao longo do acompanhamento. Então, para isso, ninguém pode ter a doença no começo. Todo mundo tem que estar livre da doença no começo. Se o enunciado falasse das 280 gestantes, na primeira consulta, 10 gestantes apresentaram infecção urinária. Você teria que retirar essas 10 das pessoas que você acompanharam. Então, em vez do teu denominador aqui, da incidência, ser 280, ele seria 270. Certo? Se tivesse mais gente, tira todos os casos prevalentes. Você só acompanha, gente, quem está livre do evento, quem está sob o risco de virar um caso. Isso que é importante nos estudos de incidência. Então, dito isso, agora já tem a definição, já sabemos que vamos calcular a incidência. E aí o cálculo é relativamente fácil, né? Você pega o número de casos novos, né, o número de eventos, e vai dividir pelo número de pessoas que poderia ter virado um caso durante o acompanhamento. Nesse caso, 40 eventos sobre as 280 gestantes. E aí isso dá 5%, né? 1 para 20.
Então, nesse caso, é incidência, e a incidência foi de 5%, né, no período estudado. Certo? Eu acho que esse é um pouco mais direto do que o primeiro, né? Porque não tem que fazer conta de, vou multiplicar por... Na verdade, não, desculpa. Quando você quando você divide, o teu resultado é 0,05, né? Essa é a incidência. Mas uma incidência de 0,05 é um pouco difícil de entender. Então, aqui é fácil. Você anda duas casas decimais, né? Duas casas decimais, 2 zeros, você multiplicou por 100, então 5%, né? Se você falar 50 por 1000, não está errado. Se falar 500 por 10.000, não está errado. Mas aqui não precisa fazer isso, né? Aqui é mais simples você falar que a incidência foi de 5%, porque o teu resultado foi 0,05. Ok. Se ninguém for falando, eu vou seguindo aqui no meu ritmo, tá? Então vamos lá. 3. Todas as mulheres entre 15 e 49 anos que procuraram centro de saúde num certo dia da semana, olha a dica, num dia da semana, um dia só, responderam a um questionário naquela hora sobre quem usava anticoncepcional. Das 150 mulheres que responderam, 90 informaram que usavam anticoncepcional. Agora vocês estão começando já, quem não fez, né, ou quem está acompanhando agora, já está entendendo a lógica da coisa. Você vai dizer se é prevalência ou incidência. Gente, a pessoa fala, num dia da semana, um questionário perguntou, você está usando anticoncepcional? Não tem acompanhamento, não tem mais de uma medição, é uma fotografia, né? Então, é prevalência, certo? Acho que aqui também acho que está relativamente claro, né? E o cálculo também não vai ter muita dúvida. É o 90, as 90 mulheres que informaram que usavam, né, naquele momento do tempo, sobre as 150 que responderam. Isso dá, então, a prevalência, claro, né? Então, dá 60%, né? Porque vai dar 0,6, aí você anda uma casa, 6 para 10, é meio esquisito, né? Melhor duas. Então, quando você puder expressar em percentual, o entendimento é até mais fácil para quem está ouvindo. Então, nesse caso, 60% de prevalência de mulheres que procuraram centro de saúde, né, que faziam uso regular de anticoncepcional oral naquele momento do tempo, naquele dia, né? Então, essa seria a resposta formal, né, de uma pergunta, se fosse uma prova escrita, um teste, um concurso que você vai fazer, por exemplo, né? Ok. 4. Entre 500 crianças vacinadas contra sarampo no sexto mês de vida, 25 desenvolveram a doença no ano seguinte, a contar da data da aplicação da vacina. Tem acompanhamento? Tem, né? Olha só, desenvolveram a doença no ano seguinte. Então, você vacinou no sexto mês e você acompanhou essas crianças, né, por um ano para ver quantas delas desenvolveram a doença, viraram um caso de sarampo, né? Então, incidência, certo? E você não tem que excluir ninguém porque ninguém tinha sarampo no começo do segmento. Então, você não tem casos prevalentes no começo do segmento para excluir. Então, você só divide 25 por 500 e dá 5%. Então, é uma incidência, né? Então, claro, a conta dá 0,05, né? Então, você anda duas casas decimais, 5% de incidência de sarampo dessas 500 crianças, nesse grupo vacinado, durante o segmento de um ano, a contar da data da aplicação da vacina. Quando te perguntarem formalmente a interpretação do coeficiente de incidência, não basta você dizer assim, a incidência foi 5%. Mas 5% de quê? Então, 5% de casos de sarampo em crianças vacinadas durante um ano de segmento. Bota todo o contexto que foi apresentado para vocês. Tá? Esse é o modo mais correto de você responder uma pergunta formalmente, que pode ser, por exemplo, como eu falei no concurso, né? Aqui a gente não vai ter prova, né? Mas vai ter, vocês podem eventualmente ter que responder uma pergunta nesse sentido, né? Se vocês quiserem prova oral individual, eu posso fazer, não há problema nenhum. Tem gente que gosta de ser desafiado, então prova oral é um troço interessante, né? Não gera estresse para ninguém. Wink, wink. Mas vamos em frente. 5.
Vamos ver. Então, 5, são quantos, gente? 6, 7, 8, 9... A 10 que é da figura. Eu estou assumindo, gente, se ninguém me interrompe, que os conceitos estão ficando claros e que eu não tenho que parar muito para explicar com a mesma, assim, com o mesmo grau de repetição e com o mesmo vagar, né, todas as perguntas. Então, eu vou assumir, olha, é a mesma mecânica da questão anterior, então a conta vai ser tanto sobre tanto. Então, se isso não estiver bom, alguém me interrompe, tá? Então, vamos lá na 5. 5, aqui, vamos lá. 5.000 trabalhadores de uma fábrica, né? Estudou esses 5.000 e achou 160 casos de hipertensão arterial. Aí pegou o pessoal dessa fábrica e acompanhou por 10 anos. Aí você achou, nesses 10 anos, mais 102 casos de hipertensão. Aí ele pergunta assim, que medida você pode calcular aqui? Então você já sabe que aqui nesse caso vai ser mais de uma medida, né? Então, qual é o panorama, assim, eu vou dizer para vocês, qual é o panorama que você tem aqui? Você tem um tempo zero, né? Que é quando estudaram os 5.000 trabalhadores e acharam 160 casos de hipertensão. Aí falaram, bom, pessoal da saúde ocupacional, vamos seguir todo mundo aqui durante 10 anos e vamos ver se tem mais gente que desenvolve hipertensão, que vira caso de hipertensão. E acharam durante 10 anos mais 102 pessoas, né, com hipertensão. Vamos assumir que uma vez com hipertensão, você continua com hipertensão, tá? Vira uma doença crônica, vai exigir medicação de uso contínuo. Então, uma vez um caso, que ele vira um caso, ele vai continuar sendo um caso. Então, um caso prevalente, ele não vai curar e vai poder virar de novo um caso novo. Então, essa é uma premissa importante para o nosso exercício aqui. Então, vamos lá. O que você pode fazer? Você pode calcular prevalência e incidência aqui? Pode. Pode. Como? A prevalência eu calculei somando os casos antigos com os casos novos e dividindo pela população total. E a incidência só os casos novos dividido pela população, os 5.000 trabalhadores. Ok, então você fez... Quem está falando? Que eu não estou vendo o nome, desculpa. Ah, desculpa, é a Camila. Camila, olha só. Você me deu duas medidas, então, que você calculou. Você calculou prevalência ao final do período. Isso. E você somou os 160, que já tinha, com os 102 e dividiu pelos 5.000. Isso. Então, tudo bem. Então, beleza, você fez a prevalência ao final do período. Perfeito. E aí você falou que calculou também a incidência. Claro, você pode calcular a incidência porque você tem um acompanhamento, né, durante 10 anos. Aí você dividiu os 102 que viraram um caso novo pelos 5.000 trabalhadores. É isso? Isso. Então, aí alguém me fala o que a Camila fez de errado no cálculo da incidência, nesse segundo caso que ela fez. O que ela teria que subtrair? Tinha que ter subtraído, Camila, os 160 casos do denominador, porque esses 160, eles não podem virar um caso novo durante o segmento. Eles já são um caso de hipertensão. O denominador da incidência, ao final do período que você calculou, ele tem que ser 5.000 menos 160. Então, a conta para a incidência vai ser o que você fez, 102 sobre 5.000, mas o denominador você tem que tirar 160 casos prevalentes ao começo do segmento. Aí sim, você tem todo mundo do denominador com potencial para virar um caso durante o segmento. Aí fica 100%, certo? Então é isso que tem que fazer. Beleza, gente? Então você tem a prevalência ao final do período, que é como Camila falou. A incidência são os casos novos, 102, dividido pelos 5.000, tirando os 160 casos que você já tinha, né? Que dá 4.840, né? Só que você tem mais uma medida de morbidade, tem mais um indicador que a Camila não calculou, que você pode calcular também. Quem me dá a terceira medida?
É uma prevalência também. A prevalência final. A prevalência final já foi. Camila falou, 160 mais 102 dividido por 5.000. Professor, eu poderia calcular, aqui é a Camila de novo, a prevalência no início, ali, quando ele diz a quantidade inicial que... Exato. Exato. Prevalência não é uma medida pontual, né? Eu estava brincando, não é um retrato. Você tem a prevalência ao início do acompanhamento, né? Vamos supor que seja 2020 até 2030, né, o estudo. Você calculou a prevalência de 2030, né, que são os 160 mais os 102, dividido por todo mundo, né? E a prevalência no começo do período? São os 160 casos, né, detectados no estudo que fizeram sobre 5.000 trabalhadores. Então, você tem duas prevalências, você pode calcular. A que você calculou já, que é do final do período, mas a prevalência também no início do período, que é um pouquinho menor, claro, porque você não tinha os outros 102 casos que aconteceram durante o segmento. Então, nesse aí eu vou ter que dar do começo, dá 160 por 5.000, dá 32 casos para cada 1.000, né? No final, dá 52 casos para cada 1.000, né? Claro, porque você somou 102 casos a mais. E tem a incidência, que é o 102 pelos 4.840. Então, é exatamente isso, né? Você pode ter uma segunda prevalência, que é a prevalência ao início do acompanhamento. Então, perfeito, é isso mesmo. Vocês viram? A coisa vai se encaixando, né? Vamos lá, então, vamos no 6. O 6. 35.000 crianças nasceram em hospitais de uma certa região. Aí examinaram todas essas 35.000 no berçário e encontraram 70 com anomalia congênita grave, né? Qual é o coeficiente, né? E calcular e dizer qual é. Isso aqui tem até uma mini... Parece uma pegadinha, não é pegadinha não, porque na verdade assim, o conceito que a gente está usando, o conceito é claro, mas tem gente que fala, já vou dizer qual é a pegadinha, que a criança, quando ela nasce com uma anomalia congênita, ela desenvolveu a anomalia congênita, então teria algum segmentozinho lá durante a concepção e o nascimento. Mas vamos esquecer esse asterisco aí, vamos no nosso feijão com arroz. É uma coisa pontual, né? Nasceram 35.000, examinou todo mundo quando nasceu, achou 70 com anomalia. Prevalência, vamos dividir os 70 por 35.000, vai dar um número muito pequeno, né? Cadê o meu 7 aqui? Eita. Gente, não, desculpa, 6, desculpa. 6. Então, é prevalência. Então, aí fazendo a conta, o que dá aqui para mim é a cada 1.000 nascidas vivas, 2 com anomalia congênita grave. Então, a conta daria 0,002. Isso. Porque você teria que andar 3 casas decimais para chegar no 2. Então, 2 crianças com anomalia a cada 1.000 nascidas vivas. Ok? Beleza? Então, prevalência, dividiu, pontual, e aí, como dá um número pequenininho, você anda as casas decimais, multiplica pelo número que você quiser, e no caso eu andei 3 casas para chegar no 2. Então, 2 por 1.000, tá? Ok. Agora sim o 7. 30 crianças de um berçário. 3 delas apresentavam peso inferior a 2.500 gramas, que é, né, a definição de baixo peso, né? Aí calcule o coeficiente de recém-nascidos com peso baixo, né, com baixo peso ao nascer. É prevalência ou incidência? Não, de novo, é o mesmo caso do 6, né? É pontual, mediu todo mundo quando nasceu, então não tem muita conversa, né? Prevalência. E aí, a conta é simples, né? 3 de 30, né? 10%. Aqui não tem muita dúvida, né? Vamos lá, 8. A 8 tem 2 pedacinhos. Em 1º de janeiro de 2006, 1.800 casos de tuberculose. Ué, peraí. Já não foi, não? Não é parecido, mas é tuberculose. Veja. É um pouquinho diferente. Não, eu vou falar, porque tem uma coisa, um conceitozinho que eu quero falar aqui. Então, vamos lá.
1º de janeiro, do começo daquele ano, 1.800 casos de tuberculose em tratamento, né? E no Rio de Janeiro. Aí, ao longo do ano, né, 300 casos novos acontecem. E 450 pacientes têm alta por cura. E todo mundo foi tratado com o mesmo esquema, que é um esquema que dura 6 meses, isso não é importante. E a população para aquele ano era de 960 mil. Tudo bem. Então, a lógica, assim, não é que é exatamente a mesma lá de cima da questão 1. Aqui, mas você tem que dominar a mesma mecânica de pensar qual é a definição de incidência e de prevalência. Nesse caso aqui, vamos ver, então, a situação foi dada. Primeira pergunta é calcular a prevalência no início e no final de 2006 e a taxa de incidência, né, no município. Vamos começar pela incidência, que é mais fácil, né? A incidência, por definição, é o número de casos novos que aconteceram no período sobre todo mundo que poderia ter virado um caso. A gente já sabe, pelo exemplo ali de cima, que você não pode usar os casos prevalentes no denominador da incidência. Quer dizer, caso existente, você não usa, certo? Então, você vai dividir para a incidência, né, os casos novos pela população sob risco de virar um caso novo naquele período. Então, 300 casos novos divide pela população residente, que é 960 mil, só que vamos tirar os casos que já existiam em janeiro, certo? Então, vamos tirar 1.800. Não sei quanto dá a conta exatamente. Vamos ver. Dá 300, divide por 958.200, né? E você tem que tirar os 1.800 casos que já existiam no começo do ano do denominador. Mesma lógica daquela questão ali de cima, né? Do pessoal lá daquela fábrica, lá daquele negócio. Tudo bem. Aí fizemos uma conta. Então, 300 por 958 mil, dá 0,000313. Como aqui nesse caso, eu quero, como eu tenho 3 zeros antes de aparecer o primeiro número, né? E eu quero falar, no caso eu fiz que nem não sei mais quem falou agora, desculpa, Renato, Matheus, não vou lembrar. Enfim, eu vou parar no 31, eu não quero 313 não, eu vou parar no 31. Então aqui eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais para chegar no 31, né? E vou arredondar 31,3 para 31. Então a minha incidência, se eu andei 5 casas decimais no meu resultado, eu estou multiplicando por 100 mil, né? Então eu vou expressar essa incidência por 100 mil habitantes. Então, voltando, eu fiz a conta, 300 por 958 mil e quebrado, né? Porque eu tirei os 1.800 casos prevalentes. Deu 0,00031. Aí eu vou expressar por 100 mil, porque eu quero andar 5 casos decimais para ficar mais fácil de entender. Então, o meu resultado foi a incidência de 31 casos para cada 100 mil habitantes. Essa é a minha resposta da incidência. Tá? Alguém não entendeu? Alguém fez diferente? Posso seguir? Professor. Oi. Então, no caso, ao invés de retirar os 1.800 casos, não seria apenas 1.350? Porque ele fala que 450 estão curados, mas ainda os outros ainda estão em tratamento, não é? Os 450, eles foram curados durante o ano. Sim. E aconteceram 300 casos novos. Você não sabe quando que os 450 foram curados. Então, e aqui ele não pode virar um caso novo de novo, né? Então, para o cálculo da incidência, o que interessa é você não ter a doença ao início do segmento. O que aconteceu com esses 1.800 ao longo do ano, para o cálculo da incidência, não te interessa, porque eles não vão virar um caso novo de novo. Entendeu? Entendi. Uhum. Então, nesse caso, você só está interessada nos 300 casos novos e em retirar os 1.800 casos que já existiam quando você começou a acompanhar o pessoal naquele ano. Tá? Entendi. A importância dos 450 vai ser agora quando você quiser ver quanto que tem de prevalência no final. Sim. Uhum. E agora você vai ter que somar quem entrou e tirar quem saiu. Sim. Porque prevalência é caso existente num ponto do tempo. Então, vamos lá. A incidência era uma conta só. Né? Uhum. Agora, vamos ver, então, na linha do que você está falando. A prevalência no começo e no final.
A prevalência no começo está dada, né? São 1.800 sobre a população. Tranquilo. Né? 1.800 pelos 960 mil. Tranquilo. E no final, como é que você vai ver a prevalência? Quantos casos existem no final do ano? Vai ser os 1.350 dividido pelos 960 mil. Peraí. Como é que você chegou no 1.350? Pega os 1.800, menos os 450 que foram curados, Isso. mais os 300 novos casos. Exato. Perfeito. Exatamente isso. Então, gente, a lógica é exatamente essa. Pegou o caso prevalente no começo. Tem que ver prevalência mais para frente? Pega os prevalentes. Tira desse bolo de prevalentes quem saiu por alta, cura, morte, né? As saídas, como a gente viu naquele... Não tinha um esqueminha, lembra? Parecia um aquário, né? A incidência bota a gente para dentro. O que tira a gente desse grupo de casos prevalentes? Alta, cura, morte, né? Então, você pegou os 1.800, como ela falou. Você bota 300 e tira 450. Deu 1.350. E divide pela população total. E pronto. Professor, Oi. dá 1.650. Desculpa, 1.650, isso. 1650, perfeito. Aí divide por 960, 1.000 e dá 17 casos a cada 100 mil, aproximadamente. Né? Aí a conta, enfim, cada um vê o seu arredondamento. Mas essa é exatamente a lógica. Né? E aí, essa é a pergunta, né? A pergunta B, que a gente acabou de falar. Como é que se explica a alteração na prevalência, né? No início e no final? A prevalência, ela era de 187 para 100 mil e foi para... Não, peraí. Não, 1, 2, 3, 4... porque eu botei 100 mil. Mas por que ela diminuiu? Por que ela diminuiu do começo do ano para o final do ano? É relativamente simples também, né? Teve mais gente saindo ou mais gente entrando? Teve mais gente saindo por cura, né? Então, o número de casos existentes, claro que é menor. Se o denominador é o mesmo, a prevalência caiu. Então, como é que se explica a diferença na prevalência? Porque eu tive mais gente saindo do pool, do conjunto de casos prevalentes, do grupo de gente prevalente, do que gente entrando pela incidência da doença durante o ano, né? Essa é a explicação da diferença na prevalência. E a prevalência, aí voltando à aula passada, é aquela coisa, é a relação, ela tem tudo a ver com a incidência, óbvio, e aqui a gente não está levando em consideração a duração da doença, a gente está assumindo que a duração não está apitando nada aqui. Então a gente só está vendo assim, quantos entraram, quantos saíram, e se entrou mais que saiu, nesse caso aqui, saiu mais que entrou, né? Então a prevalência caiu. Joia. Penúltimo. Isso é interessante também. Que efeito tem a incorporação de um novo tratamento que evita a morte, mas não leva à cura, sobre a incidência e a prevalência de uma doença? Então, vamos pensar naquela mesma caixinha, aquele mesmo aquário ali, né, que o nível de água corresponde ao número de casos prevalentes. Aí você bota um novo tratamento, né, para aquela doença, que não deixa as pessoas morrerem, mas não cura. A pessoa continua doente. Vamos começar pela prevalência. Qual é o efeito que esse tipo de tratamento incorporado nessa população vai ter sobre a prevalência da doença? Outra pessoa... Mas nenhum seria o efeito, porque o tratamento já é depois que a pessoa já tem a doença, então, na minha cabeça, não mudaria a prevalência. Então, mas pensa bem. As pessoas estão ficando doentes, certo? Aí você incorpora um tratamento que não tinha antes, que evita a morte. Então, antes tinha gente morrendo, né? Agora o pessoal não morre mais e continua vivo, doente. Aumenta a prevalência porque aumenta a duração da doença? Aumenta a duração, aumenta a sobrevida, no caso. Sobrevida é sinônimo, né, de duração, quer dizer, a pessoa não está morrendo mais, então ela não está saindo
dá conta da prevalência. Prevalência não é um caso existente. Sim. Se você bota um tratamento que não deixa a pessoa morrer da doença, ela permanece viva e doente, porque fala que evita a morte, mas não leva à cura. Porque a cura também tira a pessoa desse conjunto de casos existentes, né? Prevalentes, então. Né? Se ela evita a morte e não leva à cura, você aumenta a prevalência, porque aumenta o número de gente doente naquela população. Né? Por isso que quando você tem uma melhora nos cuidados da saúde, quando você tem um novo tratamento como esse, por exemplo, uma nova droga que aumenta a sobrevida de câncer, que é o exemplo mais clássico, né? Você pode ter um aumento na prevalência da doença. Isso não quer dizer que está acontecendo mais doença. Não quer dizer que os casos novos estão aparecendo em maior número. Os casos novos podem estar acontecendo e devem estar acontecendo num número igual. Quer dizer, o fluxo de casos novos continua acontecendo no mesmo ritmo. Só que em vez do pessoal ficar doente durante um ano e morrer, até agora tem um tratamento que o pessoal vive, como você falou, aumenta a duração, vive 10, 15 anos. Então, num futuro de médio prazo, longo prazo, a prevalência dessa doença ela vai subir bastante. Porque as pessoas estão continuando vivas e doentes. Então, aumenta a prevalência. Isso tem, naquele quadrinho da semana passada, que tem assim, o que faz aumentar a prevalência, o que faz diminuir a prevalência? Que é só você pensar naquela coisa, o que está botando gente doente naquele grupo e o que faz sair gente doente daquele grupo, né? O que faz entrar gente doente? Além de, vamos esquecer imigração e emigração, né? Vamos pensar só assim, né? Incidência aumentada, um novo teste diagnóstico que você detecta mais gente doente, aumenta a prevalência também, né? Um tratamento que faz uma situação dessa, como está exposta aqui, né? que não cura, mas também evita que a pessoa morra. E o contrário, claro, aí, se você começa a curar muita gente, ou a letalidade aumenta, qualquer coisa que faz que saia gente desse grupo de pessoas com prevalência da doença, aí a prevalência vai diminuir. Então é só pensar nisso. É pensar em qual é o efeito da situação que está sendo posta para vocês em relação ao número de casos existentes na população. Então, nesse caso, a prevalência aumenta. E a pergunta capciosa é em relação à incidência. A incidência muda, nesse caso? Tem uma resposta padrão e uma resposta daquelas de pergunta bônus da prova, né? Qual é a resposta padrão normal, assim, que você vai pensar? Um tratamento que evita a morte, mas não leva à cura. Muda a incidência da doença? Teoricamente? Na teoria, não. Não, na teoria não. Mas tem uma situação onde poderia aumentar a incidência. Para não gastar muito tempo, eu vou dizer qual é a situação. Se for uma doença infecciosa e a doença evita que a pessoa morra, mas não leva à cura, e se ela continuar transmitindo, esse tratamento, no caso, vai aumentar a incidência, por motivos óbvios. A pessoa vai continuar viva, mas vai continuar transmitindo uma doença infecciosa. Mas aí, assim, é um caso especialíssimo que você teria que... Não tem, se você não falasse isso numa pergunta formal, não estaria errado, porque a resposta certa entre aspas, né? Assim, em teoria, isso aqui não mexe com a incidência. Mas se fosse uma doença infecciosa e a pessoa continuando viva, continuar se infectando, isso poderia também ter um reflexo na incidência. Mas aí é uma exceção e não é questão teórica importante, vocês têm que assim, incorporar o conceito, né? Isso que vocês responderam já é a resposta correta, assim, resposta padrão. Tá? Então tá jóia. E vamos no último, para eu poder depois falar um pouquinho só de pessoa, tempo e lugar, tá? E aí, então, a última é o seguinte. Agora eu vou ter que mexer para a direita essa tela aqui, né? Bom, essa figurinha... Peraí. Deixei para a direita aqui. Essa figurinha aqui de cima. Aí pergunta, qual é a... Pô, agora você tem que me ajudar, porque eu não consigo ficar indo e voltando. Alguém pode ler para mim só assim, os itens? Qual é o primeiro?
Qual a taxa de incidência no período? A incidência no período, vamos lá. Vocês lendo a legenda da figura, vocês veem que essa é uma representação. Cada linha preta aqui é o início e o final do curso da doença em cada indivíduo. Então, são 8 casos, vocês estão vendo aqui, né? Tem 8 linhas, né? E eles acontecem, elas começam e curam e resolvem em tempos diferentes nessas 5 semanas de acompanhamento aí, né? Então, incidência no período. Quantos casos novos aconteceram? São 8, né? Logicamente. Então, é 8, e são quantas pessoas mesmo? São 200 pessoas. Então, 8 casos novos por 200 pessoas sob risco. Essa é a incidência total no período. Beleza. 8 sobre 200. A segunda pergunta, por favor. Qual a taxa de prevalência no início da segunda semana? Vamos lá. O início da segunda semana é essa linha vertical aqui, né? Dá para ver o meu xizinho? Acho que não, né? Tá meio ruim. Enfim, mas a primeira semana, vocês estão vendo aqui, a segunda semana aqui, a linha vertical que separa a primeira da segunda semana é o início da segunda semana. A prevalência não é uma coisa pontual, eu fico falando coisa, não é um indicador pontual de morbidade. Então, quando você fala de prevalência, e tinha aquele exemplo da relação incidência, duração e prevalência da doença, né, no material passado, né, que tinha um monte de linhazinha também para comparar, lembra, uma incidência alta com duração curta e uma incidência baixa com duração longa, né, que podia se equivaler em termos de prevalência. Quantos doentes essa linha vertical no início da segunda semana corta? Quantas pessoas estavam doentes nesse momento do tempo? 1, 2. 2 pessoas. Então, prevalência no início da segunda semana. Numerador, 2. 2 casos existentes. Denominador... Professor, mas ali não seriam 3, porque na esquerda lá está falando número de casos 1, depois número de casos 2, e aí não seriam 3 se somassem esses números de casos? Não, mas olha só, você está vendo o meu xizinho do mouse? Aham. Então, o início da segunda semana é aqui, essa linha vertical, certo? Uhum. Então, prevalência são os casos existentes naquele momento. Sim. A primeira pessoa começou a ficar doente na primeira semana e curou no meio da segunda. A segunda pessoa começou a ficar doente aqui, já para o finalzinho da primeira semana, e ficou doente até o meio da terceira semana, e assim por diante. Então, nesse ponto do tempo aqui, no começo da segunda semana, só tinha as pessoas 1 e 2 doentes. Não tem mais gente doente nesse momento. E prevalência é uma medida, como eu falei, pontual, é nesse ponto do tempo. E nesse ponto do tempo só tem 2 pessoas doentes, a pessoa 1 e a pessoa 2. Deu para entender? Deu. Beleza. Então, a prevalência aqui é 2 sobre todo mundo, que é 200. Então, dá 1%, né? 1 a cada 100 crianças. A terceira pergunta, por favor. Qual a taxa de incidência na segunda semana? Incidência na segunda semana, vamos lá. Incidência, caso novo, certo? E eu fiz uma bobagem aqui. Outra bobagem. Pronto. Incidência, caso novo. Ele está perguntando incidência na segunda semana. Então, é dentro desse quadrado aqui da segunda semana. O caso número 1, ele começou na primeira semana. Então, ele não conta, não vale. A pessoa número 2 começou dentro ainda da primeira semana. Também não é um caso incidente na segunda semana. A pessoa 3, essa pessoa sim. Ela virou um caso novo na segunda semana. Essa pessoa é um caso incidente na segunda semana. A pessoa 4, também. A pessoa 5, também. A pessoa 6, já não. A pessoa 6, ela é um caso incidente da terceira semana, não da segunda. Então, olha, a gente já tem o nosso numerador. São 3 casos novos, certo? 3 casos novos que a gente está contando aqui. Então, esse é o nosso numerador da incidência. Casos novos, beleza. Agora, o problema é o denominador. Quantas pessoas das 200 crianças, né, eram crianças, quantas crianças poderiam, durante a segunda semana, ter virado um caso novo? Porque lembra que o denominador da incidência
que é sempre importante falar, são pessoas sob risco de virarem um caso novo. Quantas crianças das 200 podiam ter virado um caso novo, como essas 3 viraram um caso novo durante a segunda semana? 198. 198, exatamente. Porque essas 2 primeiras já são casos. Então, o nosso coeficiente de incidência na segunda semana é 3 dividido por 198, que dá 0,015151515. Então, é um caso a cada 100 crianças, mais ou menos, né? Enfim, 0,015, né? É 1,5%, na verdade, né? É. Ok? Então, essa é a incidência na segunda semana. A penúltima pergunta, por favor. Qual a taxa de prevalência no início da terceira semana? Bom, aí já vimos, é semelhante ao início da segunda, né? Quantos casos essa linha do início da terceira semana corta, né? Quantos casos existentes tem nesse momento do tempo aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 crianças. Esse caso 2, que começou na primeira semana e não tinha resolvido ainda, e os casos 3, 4, 5, que também não tinham resolvido ainda. Então, são 4 dividido sempre por todo mundo da população, na prevalência. Então, é 4 sobre 200, 0,02. Então, dá 2%, né, de prevalência nesse momento do tempo aqui. Bom, isso é igual àquela pergunta B, né? E a última, gente. Qual a taxa de incidência na quinta semana? Essa é mais fácil do que qualquer outra coisa, né? Quantos casos novos aconteceram na quinta semana? 0. Pronto, não tem caso novo. Certo, gente? Então, olha só. Uma vez que vocês consolidem o conceito, quando o conceito estiver... acho que agora já deve estar claro, né? Não tem muito erro. A confusão que pode dar, e dá para todo mundo, para mim também, claro, é às vezes quando você tem um caso como a incidência na segunda semana. Aí você tem que lembrar de subtrair os casos prevalentes, né? Então, não é 3, automaticamente você vai fazendo, não, aqui é 2 por 100, aqui é 3 por 200, desculpa, 200. Aqui é 2 por 200, aqui é 3 por 200, e assim por diante. Não esqueçam de subtrair os casos prevalentes dos coeficientes de incidência. Você fazendo isso, os conceitos estando claros, que incidência representa o risco de você virar um caso novo e que prevalência representa a probabilidade de você ter o evento naquele momento do tempo, nós estamos em boa forma e estamos com mais da metade do caminho andado. Tá bom? Gente, esse foi o exercício, né? Na verdade, foi quase todo o tempo que eu queria gastar hoje, mas eu vou falar os pontos principais de tempo, pessoa e lugar, apesar que isso já está no vídeo do Vitor, tá? E é só para complementar, né, o vídeo que vocês já viram em relação àquelas variáveis, né, de tempo, pessoa e lugar, que são assim, a fundação para você fazer um diagnóstico de uma situação de saúde, que é a base da epidemiologia descritiva. A nossa primeira metade do curso é a epidemiologia descritiva. A segunda metade é a epidemiologia analítica. Então, a base de você fazer descrição numa situação de saúde é você descrever o que está acontecendo relativamente à pessoa, tempo e lugar. Então, agora eu vou trocar o que eu vou compartilhar e eu vou botar a apresentação que eu acho que eu botei para vocês. Eu nem sei mais se eu compartilhei. Eu compartilhei sim, né? Compartilhei. Eu não quero sair, não quero mexer nessa tela, não. Eu vou compartilhar agora, então, um PowerPoint reduzido. Na verdade, é o PDF do... não tinha nem que ter saído daqui, gente, porque estava na mesma janela. Pronto. Vocês estão vendo agora o PDF do PowerPoint, né? Então, olha, são 48 slides. Isso aqui é uma aula que a gente discutiria com detalhe, né? Mostraria todos os mapas, falaria sobre um monte de coisa e tal. Que, de novo, não é que vai fazer falta não falar sobre isso agora. Vocês vão ver, né, os slides
né? Os slides não são autoexplicativos nem sempre, né? O slide é para ser um guia, né, para uma discussão entre nós, um diálogo entre nós, mas eu vou chamar a atenção dos pontos principais e você já tem bibliografia para ler sobre isso, né, no Aprender. Então, e como a tarefa que eu vou botar para vocês, essa primeira, é relativamente simples, eu quero usar, e sempre que eu puder, eu vou usar a COVID como exemplo, por motivos óbvios, né? É para a gente poder se relacionar com o que está acontecendo, né, no nosso dia a dia. Então vai ser muito simples, né? Vocês vão ter algumas opções, as instruções vão estar todas no Aprender, né? E não lembro se eu já falei para vocês, acho que foi ontem na outra aula, já estou misturando. Vai aparecer no Aprender um tópico que vai chamar Tarefa 1. E aí vocês vão ter 15 dias, né? Vai ter um prazo, né? Vai ser do dia 2 ao dia 16 de setembro. Aí no dia 16, ao final da aula aqui, 16 horas, né? Vocês vão ter que ter feito o upload, vai ter que ter subido o arquivinho lá de vocês na tarefa. Ninguém consegue ver a tarefa do outro, só eu vejo a tarefa de vocês e só vocês vão ver o feedback, a resposta que eu vou dar para cada tarefa individual. Então, só a comunicação na tarefa, quando você sobe o arquivo, é só entre eu e os monitores e quem fez o trabalho. Não tem sigilo, não tem ninguém vendo o trabalho de ninguém, nem nota, nem nada, nem correção, nem nada, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Então, mas vai ser um textinho pequeno, né? 5 páginas, tá? 5 páginas é muito pouco para produzir em 2 semanas, sobre alguma questão relacionada a esses indicadores no contexto da COVID, que é o que eu vou perguntar, tá? Eu vou dar algumas opções, vocês vão escolher uma opção dentre as que eu vou dar e vão fazer esse pequeno trabalho, né? Que vai ser o primeiro de 4. Depois vai complicar, né? E é bom que complique para a gente poder se sentir desafiado, né? Desafio sempre é bom. Nem sempre é bom, mas às vezes, né? E aí, mais para frente, a gente vai conversando. Esse primeiro vai ser muito simples. Não acho que vai aparecer muita pergunta, mas aparecendo, tamo junto. Eu vou falar alguns pontos centrais aqui, porque já são 3h05. Eu não quero falar mais que 1h e pouco. Aliás, 1h já é até muito, eu acho. Mas para correção de exercício é super importante para fixar, por isso que eu fiz questão de fazer devagarzinho, né, o exercício, que acho que é importante. E aqui eu vou falar alguns pontos centrais, tá? Então vamos lá. Complementando o que o Vitor já falou. Quer dizer, quem, quando e onde adoece, né? Então, pessoa, tempo e lugar. Só no final eu vou falar um pouquinho de endemia e epidemia, tá? Que é a única coisa que vai fugir a tempo, lugar e pessoa. Que vocês já viram, então não vou parar muito. Definição de epidemiologia não precisa. Então, como eu falei que é para análise de uma situação de saúde, a gente tem que ver a distribuição dos eventos. E você descreve a distribuição dos eventos em saúde por características de quem está pegando a coisa, onde está acontecendo a coisa e quando está acontecendo a coisa. Por isso, esses três eixos. Pessoa. Isso, como vocês já viram lá, eu vou dar uma passada um pouco menos detalhada. Tem um monte de variável, claro, relacionada à pessoa, que tem a ver com os agravos, né? Está tudo listado aqui embaixo, depois vocês leem e vocês vão entender por que sexo é importante, idade é importante, estado civil e assim por diante, né? Por que criança, jovem e adulto tem exposições diferentes, riscos diferentes, né? Obviamente a idade tem impacto importante no risco de morrer, por isso que uma população mais velha, como foi falado já no passado, né? Uma pirâmide etária mais velha tende a ter um perfil diferente de mortalidade do que uma população mais jovem, porque as causas também vão mudando, né? Homicídio de mulher por idade, né? Claro que vai morrer mais gente jovem, que são as pessoas se expondo, então a idade tem a ver com causas de mortalidade, com padrões de mortalidade, né? Que são os nossos indicadores, né? Taxa de homicídio, quem é que morre? Morrem os jovens, né? Aqui é a taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Olha o tamanho da faixa do coeficiente na faixa 20 a 24, muito grande, né? Violência, mesma coisa. O sexo, muitas diferenças entre homens e mulheres, seja por questão comportamental, seja por questão biológica. O mais clássico em relação ao comportamento é as mulheres acessarem mais serviços de saúde, né? A mulherada sabe quanto que é difícil levar, né, o namorado ou o marido ao médico, né?
Eu visto toda a carapuça, eu vou a médico só quando eu estou quase morrendo. Não deveria ser assim porque eu sou da saúde, mas eu vou arrastado, mas eu vou. Mas, enfim, a gente acaba indo. Mas as mulheres vão muito mais. E a expectativa de vida das mulheres é maior, né? E as explicações estão todas aqui, né? Aí tem alguns exemplos, né? Acidente de trânsito, homem morre muito mais, né? Mortalidade por acidente de trânsito, é a mesma coisa do slide anterior. Violência, já falei. Aí quando você junta, por exemplo, na variável da pessoa, idade e sexo, então homicídio afeta mais os jovens, mas entre os jovens afetam mais os homens, né? Então você começa a ver combinações de fatores relacionados à pessoa que explicam uma série de padrões epidemiológicos que você tem que saber, né, detectar e descrever para descrever uma situação de saúde numa população. Raça-cor é importante tanto por fatores biológicos, né, que, por exemplo, anemia falciforme dá mais em negro, melanoma dá mais em branco, né, que é o câncer de pele. Mais explicações que às vezes são usadas como proxies, como marcador de situação econômica e social, né? O que é injusto é o tal do racismo estrutural, que é uma coisa séria que a gente ainda não superou, né? E que é importante para nossas análises. Ninguém gostaria de ter que usar raça-cor como marcador de nível socioeconômico, mas infelizmente a gente tem que usar. Então, e usando, na verdade, você dá visibilidade a essa questão. E a gente começa a combater esse racismo estrutural e a discriminação que acontece, né, com as populações mais vulneráveis, que na sua maioria são por raça-cor preta e parda. Você vê, por exemplo, a proporção de pessoas pretas e pardas na população prisional, a população privada de liberdade. A proporção de pessoas que se autorreferem como pretas e pardas é extremamente alta essa proporção. Isso é porque, biologicamente, o preto e o pardo cometem mais crime ou porque eles não têm oportunidade de ascender socialmente, de emprego, etc. Obviamente, a vulnerabilidade social, que é uma consequência desse panorama mais amplo. Então, tem que manter isso em mente quando você analisa essas questões todas, né? Isso aqui é a mesma coisa. Homicídio também. Tuberculose é uma doença que tem a ver com vulnerabilidade, por isso, né, a incidência maior por raça-cor. Aí é uma questão aqui comportamental, que tem a ver com educação, então o percentual de fumantes, que também, né, tem a ver com o aspecto de educação. Aí passando para lugar. Lugar você vê tanto o ambiente físico, né? Então, a gente está na época da seca, então tem pouco criadouro para mosquito, então tem menos dengue, zika, graças a Deus não teve muito aqui. Enfim, as arboviroses, né, doença transmitida por vetor, tem menos. Mas não é só assim, a umidade do ar, chuva, etc. Isso é o ambiente físico, mas tem o ambiente, né, social. Então, as áreas violentas, como está aqui, né, assim, as áreas periféricas, onde tem muito tráfico de droga e os jovens acabam sendo coagidos a entrar numa atividade como essa porque não tem oportunidade de emprego. Isso é um ambiente criado pelo homem, né? Enfim, aí tem contaminação do solo, evolução espacial, tem várias coisas, né? Então, o lugar é uma coisa que obviamente é importante, né? E você apresenta essa informação de várias formas, pode ser textual, tabela gráfica, etc, etc, etc. Isso vocês podem ler depois, é uma forma um pouco mais sofisticada de se tratar as variáveis relacionadas a lugar, né, que são sistemas de informação geográfica. Aí você passa a ver, por exemplo, as taxas de homicídio que vocês viram antes por variáveis relacionadas à pessoa, você vê aqui por local. Então, no Brasil, em capitais, no interior, etc, etc. Então, você pode, o mesmo indicador, você expressar com variáveis de pessoa ou, por exemplo, aqui de lugar, né? Óbito infantil por região do país, né? Esse é o mapa mais famoso que existe na epidemiologia, que é a epidemia de cólera, que o John Snow, que foi o pai da epidemiologia, considerado o pai da epidemiologia, ele desvendou, né, sem nem saber qual era o agente etiológico que causava, né, a cólera, né? Então, isso aqui você vê, cada pontinho, cada faixinha preta é um caso de cólera. Então, ele mapeou, então isso aqui, né, é a primeira tentativa de georreferenciamento de casos de uma doença no mundo, né, na epidemiologia. E assim segue, né? Não vou passar tudo aqui, casos de dengue, mortalidade por homicídio, enfim, todos os mapas que mostram para vocês algum padrão de alguma doença, da distribuição de alguma doença, é uma aplicação do que eu estou falando, né? E o tempo, para terminar,
é quando as doenças elas têm algum padrão, ou não, né? Ou não. É quando você vai investigar se as doenças possuem algum padrão ao longo do tempo ou não. Então, você tem que ver as séries históricas das doenças para você poder entender o que está acontecendo no passado, para você poder prever o que vai acontecer para frente. Então, tem doenças que elas têm o que chama sazonalidade, né? As doenças respiratórias, e a gente vai falar sobre a Covid, né? E a síndrome respiratória aguda grave, que é o primo, né? Que é o SARS em inglês, né? Essas doenças ocorrem mais no inverno, por conta do clima, da umidade, da temperatura, da aglomeração das pessoas. Então, se você pegar um gráfico, eu não sei se tem, não, agora não, mas se você pegar um gráfico das doenças respiratórias, você vê que todo ano tem um pico, aí cai. Aí no ano seguinte o mesmo pico e cai. Então, quando você tem um padrão que se repete sazonalmente, esse sazonal vem do inglês season, que é temporada, estação. Então, um padrão que tem a ver com estações e que se repete num período de um ano é chamado de padrão sazonal. Então, uma doença apresenta sazonalidade, é isso que quer dizer. E você, quando conhece o padrão temporal de uma doença, né, seja ele um padrão definido ou não, você consegue prever o que você pode esperar de agora para frente. E isso é importante quando eu acabar falando de epidemia, ou uma doença endêmica, ou quando acontece uma epidemia, como a gente tem agora, né, uma pandemia, na verdade, né? Como é que você usa uma série histórica para tentar entender o que está acontecendo na tua localidade, se você tem uma epidemia ou se você não tem uma epidemia. E aí tem alguns gráficos que mostram ao longo do tempo, né, a evolução de algumas doenças. E aí, como eu falei, tem alguns padrões. Vamos focar mais nesse padrão que se repete ao longo do tempo, né, que é do nosso maior interesse. Aqui, síndrome diarreica. Enfim, aí vocês podem ver. Às vezes não tem uma variação regular, né? É só uma tendência ao longo do tempo que você pode tentar achar uma explicação, mas não necessariamente se repete, né, ao longo do tempo, de forma regular, né? Uma tendência cíclica. Isso é a definição que vocês podem ver depois. É quando o padrão ele se repete, mas num período maior que um ano, ao contrário do padrão sazonal. Isso depois vocês podem ver. E aí eu quero encerrar com isso, com os conceitos de endemia e epidemia. Endemia é quando uma doença acontece dentro de um limite esperado, numa determinada área, num certo período. Então, por exemplo, eu vou voltar ao meu exemplo da tuberculose. A tuberculose é uma doença endêmica. Você pode fazer um gráfico, né, de quantos casos são esperados por mês no Brasil, né? É uma doença que existe de forma permanente no Brasil. A gente está em processo de tentar eliminar a doença como um problema de saúde pública. Não chegou lá ainda. A dengue se tornou uma doença endêmica também, infelizmente, né? Agora, uma doença endêmica, ela pode apresentar uma epidemia. Por isso que eu falei de você conhecer o comportamento da doença para trás. Por quê? Você conhecendo o comportamento da doença para trás, você vai fazer uma média. Assim, quantos casos eu espero em janeiro, em média? Aí você vê 10 anos para trás, o caso de dengue, né? No DF. Eu espero 200 casos. Em fevereiro, eu espero a taxa... Não, janeiro, está chovendo, tá, só 200 casos. Em fevereiro, eu espero 350 casos. Aí em março, 200. Aí em abril começou a parar de chover, 50, depois 25, nananã. Então você tem o número esperado de casos por mês ou por semana epidemiológica para um certo agravo. E aí você consegue construir, ao redor desse gráfico, uma faixa de valores esperados. E se você passar desses valores esperados, você tem uma epidemia. E essa, em resumo, é a definição de como você usa os valores para trás, que você tem de uma doença, e você constrói o que chama de, está aqui no slide, de faixa endêmica, que é um espaço delimitado, onde você espera que a doença flutue, porque você não quer, assim, são 250 casos, né, 300 casos, em média, em janeiro, que acontecem. Se for 251, você vai dizer que é uma epidemia? Não, né, porque sempre tem uma certa flutuação dos valores. Mas você tem uma faixa que você constrói ao redor dessa média, né, que você espera para aquele mês, e aquela faixa vai ser aquela faixa que você espera que os valores aconteçam. Se passar acima do limite superior, aí você tem uma epidemia. E então, o que é uma epidemia? É uma elevação brusca e temporária, né? Que quando é uma elevação que acontece e se mantém durante um tempo muito prolongado, deixa de ser uma epidemia.
Você passa a ter um novo patamar endêmico, certo? Você muda o teu padrão do valor esperado. Então, a epidemia é uma elevação brusca e temporária da incidência acima do esperado, que é o que eu falei. Você sabe mais ou menos quantos casos você deve esperar. Passou da faixa de valores esperados, você tem epidemia. Embaixo não é tão importante. E aí, a ferramenta que você usa para ver isso é o que é chamado de diagrama de controle. Que eu não vou entrar nem como você constrói, não interessa, que você tem basicamente isso. Você tem olha aqui na direita, né, o meu mouse aqui, ó. Você tem uma estatística central, que é essa linha aqui, que divide a faixa azul clara da azul mais escurinha, né? E você tem, para cada mês, né, um valor esperado. Esse valor que eu falei que era esperado para cada mês é essa linha central aqui, né? Mas eu não falei que tem uma faixa, né, que você espera você não pode ser um valor fixo, né? Essa faixa, vai desde dessa linha inferior, onde começa a linha azul clara, até você chegar na área preta. Ou seja, os casos acontecendo, isso é um gráfico hipotético, né? Você vê que ele não tem que ser constante, né? Você vê que sobe aqui um pouco no meio do ano, depois desce de novo. Então, para essa doença, se os coeficientes de incidência acontecerem dentro dessa faixa aqui que flutua, sem chegar na faixa negra aqui em cima, você está ok, você não está numa epidemia. Agora, se passar do limite superior, você tem uma situação epidêmica. A forma de construção do diagrama de controle não é tão importante para a gente agora. O importante é vocês saberem que o diagrama de controle é uma ferramenta construída com a série histórica dos casos, série histórica para trás é redundância, mas enfim, com os dados para trás, né, uma série histórica, e você vê quais são os valores esperados de eventos daquela doença ao longo do ano. E você constrói uma faixa de incerteza, uma faixa de flutuação, e você constrói esse canal. Se o valor da incidência da doença passar do limite superior, você tem uma epidemia. Essa é a definição. Não vou entrar na distribuição, tem alguns exemplos, e essa era a minha apresentação, que eu queria chamar esses pontos principais para vocês. Então, gente, eu vou... Bom, primeiro, antes de parar a gravação, eu quero perguntar se tem alguma pergunta, né, sobre esses pontos que eu espero que tenha só reforçado, né, em relação ao que o Vitor mostrou no vídeo dele. Se tem algum comentário, alguma coisa. Senão eu vou parar a gravação. Fala, Renato. Eu queria saber como que você define esse limite superior. Por exemplo, é metade, 50% do limite médio ali que você acha? Como é que é? Bom, eu não vou compartilhar de novo porque a figura vocês têm, né? Depende de como você calcula aquela linha central, aquela estatística central. Você pode calcular de várias formas, né? Os dois métodos mais comuns são você calcular a média da incidência, né, para trás, que você usou aqueles anos todos, ou a mediana, né? A média, é claro, é a soma dos valores dividida pelo número de anos. Você tem 10 anos, toma aquelas 10 incidências e divide por 10. Mediana, eu não sei se vocês lembram, é o valor que divide a distribuição dos números pela metade. Então, quando você tem uma distribuição que ela não é simétrica, que ela não tem aquele formato de sino bonitinho, você usa a mediana porque ela é mais fiel para você ver onde está o meio da distribuição. Ou seja, respondendo a tua pergunta, o limite superior ele vai variar o cálculo se você estiver usando como estatística central, aquela linha do meio, né? Se você estiver usando média ou mediana. Se for a média, você vai calcular mais ou menos 2 desvio padrão acima da média, mais ou menos. Se for a mediana, vai ser o terceiro quartil da distribuição dos dados, que é o percentil 75, né? Aí é uma questão um pouco mais matemática. Aí acho que não vale a pena entrar em detalhe, mas basicamente é isso. Você tem... vocês já ouviram falar em distribuição normal, né? Quando tem aquele formato de sino, né? 95% da distribuição dos valores dessa distribuição estão compreendidos entre a média e mais ou menos
2 desvio padrão, aproximadamente. Então, quando você faz isso nesse gráfico, você tem 95% dos valores esperados compreendidos entre a média, mais ou menos 2 desvio padrão. Desvio padrão é uma medida de dispersão dos dados, né? E aí você cria aquela tua faixa, né? Quando você não sabe como é a distribuição, ou seja, você não sabe se ela é normal, se não é, se é simétrica, se não é, aí você eu vou usar a mediana. Porque a mediana, ela só, quando você usa a mediana, você só ordena os valores, vamos supor, tem 10 anos, né? Aí você ordena os valores em forma crescente, né? Vê qual é o valor do meio da distribuição e vê, né? Aí você corta esse conjunto de dados em 4 pedaços, né? São 4 quartis. E, aí, claro, 4 quartis são percentil. 25, 50, 75, depois o 100, claro, né? Então, depende do método de cálculo. Tem uma literatura muito grande sobre isso. A gente podia falar sobre isso durante 1 hora. Não é o caso, logicamente. Mas a resposta curta e grossa é essa. Depende do método de cálculo da tua estatística central. Tá?